Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre integral definida. Então vamos aos exemplos. Muito bem. Então vamos colocar aqui nosso tema, integral definida. Bom, o que é importante, né? A gente definir aqui na questão da integral definida. Vamos considerar o seguinte: se f maiúsculo é uma primitiva de f minúsculo, então nós podemos escrever da seguinte forma. Nós podemos escrever a integral definida da seguinte forma. Vamos colocar aqui. Então, a integral definida de A até B de f de x dx é igual a f de maiúsculo de B menos f maiúsculo de A. Bom, isto é, a integral definida de f minúsculo nesse intervalo AB é o valor da primitiva f maiúsculo calculada no ponto B, menos o valor da primitiva f maiúsculo calculada no ponto A. Por exemplo, vamos ver aqui esse exemplo de aplicação. Chamar de número 1. Supondo aqui que nós temos aqui a integral de 3dx de 1 até 3. Né? Então, qual é a primitiva de 3? Então, a primitiva de 3 seria 3x, né? Se nós não colocássemos aqui, ó, vamos fazer separado aqui para eu poder explicar mais detalhado aqui para vocês. Então, vamos imaginar que nós estamos trabalhando, como nas aulas anteriores, com a integral indefinida. Então, se você calcular a integral de 3 dx, né, essa integral aqui seria igual ao quê? 3x mais uma constante. Né? Ou seja, a f maiúsculo de x ela é igual a 3x mais uma constante. E aí, se você pegar o f maiúsculo de b, então isso aqui seria 3b mais uma constante. Se você pegar o f maiúsculo de a, isso aqui seria 3a mais constante. Muito bem. Quando você faz o f de b menos o f de a, então isso aqui vai ficar igual a 3b mais c menos 3a mais c. Então, se você tira os parênteses aqui, então tirando aqui os parênteses, vai ficar 3b mais c menos 3a menos c. Aí você simplifica essas constantes e o f de b menos o f de a, ele ficaria igual a 3b menos 3a. 3b menos 3a. Então, essa é a ideia que nós vamos fazer para calcular. Né? No caso, nessa outra integral que nós estamos calculando aqui, nós temos os valores de a e b. Então, eu quero calcular a integral de 1 até 3 de 3 dx. Então, isso daqui seria a mesma coisa que 3 vezes 3 mais c menos 3 vezes 1 mais c. Aí esse c você nem precisa colocar nos próximos exemplos, né? Porque você vai ver que o que vai sobrar aqui? Vai sobrar um 9 mais c menos 3 menos c. Aí esse c sempre vai cortar com esse.
E aí o resultado seria 6. Então, esse é a integral definida. Chamando aqui de exemplo 2, então aqui no exemplo 2, o que nós temos? É a integral de 2 até 10 de x dx. Calculando a integral disso daqui, então nós teríamos o quê? Isso aqui é x elevado a 2 sobre 2. E aí, nós vamos calcular, nós vamos colocar essa barrinha aqui para dizer que nós vamos calcular, fazer essa conta, colocar no lugar do x. Primeiro 10, vai ficar 10 ao quadrado, 10 ao quadrado sobre 2, menos, aí depois nós vamos colocar o 2 no lugar do x. Então, 2 ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar 100 sobre 2, menos 4 sobre 2, que ficaria 50 menos 2. Ok? Então, aqui nós teríamos 48, né? Então, esse seria o valor da integral definida neste exemplo. Vamos colocar aqui o exemplo 3. Então, a integral de 0 até 5 de x ao quadrado mais 1 dx. Então, vamos lembrar aqui, né, que a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu posso escrever isso daqui como integral de x quadrado dx, integral de 0 a 5 de 1 dx. Calculando a integral de x quadrado, então teríamos o quê? X ao cubo sobre 3. Isso aqui vai variar de 0 até 5. Mais a integral de 1 vai ficar o próprio x, variando de 0 até 5. E agora nós substituímos. Então, vai ficar 5 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3, mais 5, né, que nós vamos jogar aqui no lugar do x, menos 0. Então, aqui nós teríamos 125 sobre 3, mais 5. E aí nós vamos fazer a conta, né? Tira o mínimo múltiplo comum aqui, seria o próprio 3, 125, mais 15, que é igual a 140, dividido por 3. Então, esse é o valor da nossa integral definida nesse exemplo. Se você tivesse uma função exponencial, né, então vamos chamar aqui de número 4. Então, se nós tivéssemos aqui, vamos supor, integral de menos 2 a 0, de x ao cubo, menos e elevado a x, dx. Integral da subtração, né, a subtração das integrais, então, de menos 2 a 0, x ao cubo, dx, menos a integral de e de x dx, de 0 a menos 2. Agora vamos calcular, né? Então, vai ficar x a 4 sobre 4, de 0 a menos 2, menos a integral de e de x, né? Seria a própria e de x, de 0, né, de menos 2 a 0. Substituindo primeiro o 0 no lugar do x, então vai ficar 0 a 4 sobre 4, menos 2 elevado a 4 sobre 4, menos e de 0, menos, né, aqui vamos colocar um parêntese, e de 0 menos e elevado a menos 2. Então, fazendo os cálculos, vão ficar 2 a 4, dá 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 dividido por 4 dá 16. Vai ficar positivo aqui, né? Porque expoente é par, número ímpar. Então, 16 dividido por 4 dá 4. Só que tem um menos antes, então vai ficar menos 4. Aí, menos e elevado a 0.
é 1. Então, menos 1. E aqui, menos com menos vai dar mais. Mais e elevado a menos 2. E aí nós teríamos, então, menos 5 mais e elevado a menos 2. Esse seria o nosso, o resultado, o cálculo, né, da nossa integral definida. Tudo bem. Vamos colocar, então, aqui alguns exemplos, né, para vocês fazerem. Então, deixa eu colocar aqui, ó, exercícios de integrais definidas. Então, número 1, integral de 1 até 10 de 4 dx. Número 2, integral de 0 até 1 de meio dx. Depois, número 3, integral de menos 1 até 1 de x ao cubo, x ao quadrado, na verdade, aqui, vou colocar x ao quadrado dx. Número 4, integral de menos 1 a 0 de x ao cubo dx. Número 5, integral de 0 a 2 de x ao quadrado mais 3 dx. Número 6, integral de 0 a 1 de 1 sobre 4 x ao quadrado mais 5x mais 1 dx. Aí o número 7, então nós temos aqui no número 7, integral de menos 1 até 1, de x ao cubo, menos 3x quadrado, mais 2x mais 4 dx. Número 8, integral de menos 1 até 1 de x dx. Número 9, integral de 1 até 5 de 2 sobre x dx. E número 10, integral de menos π até π do cosseno de x dx. Esses são os exercícios para vocês treinarem, né? E nós vamos colocar aqui as respostas, depois vocês conferirem, né? Ver se está tudo certo. Então, nas respostas aqui, nós vamos colocar o número 1. Então, o número 1 nós temos, seria 36. Número 2, meio. Número 3, 2/3. Número 4, menos 1 sobre 4. Número 5, 26 sobre 3. Número 6, 43 dozeavos. Número 7, 6. Número 8, E menos 1 sobre E. Número 9, 2 vezes ln de 5. Número 10, 0. Então, vocês vão tentar fazer esses exercícios, né, chegar nessas respostas, e qualquer dúvida, vocês vão mandar mensagem, né, entrar em contato aí para a gente tentar ajudar vocês, ok? Vamos tentar fazer então.